Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, estamos aqui para ler um texto da irmã Marília Viana Berzins. Ela é assistente social como eu, ela tem doutorado em saúde pública, mestrado em gerontologia social e é de São Paulo, como eu, São Paulo. E ela escreveu um texto chamado Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Esse texto foi escrito para o Manancial, que é o devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Tem uma meditação para cada dia do ano. Quando a gente lê o texto bíblico associado ao texto do Manancial, o que acontece? Somos inspirados, exortados e edificados. Isso vai promover o nosso crescimento cristão e vai nos engajar cada vez mais com a missão de Deus. Como vocês sabem, não fui eu que escrevi o texto, foi a irmã Marília Berzins. Por isso que eu vou ler, praticamente é uma leitura, e vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Então vamos orar? Senhor Jesus, que nós possamos compreender a tua importância na nossa vida, que possamos ter certeza que tu és tudo o que precisamos. Ensina-nos, Senhor, através do texto de hoje. É em teu nome que nós pedimos. Amém. Meus irmãos, então nosso texto hoje está em Jó. Nós vamos ler o primeiro capítulo, do versículo 13 ao 22. E diz assim, ó. São os inícios das provações sobre Jó. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam desfrutando de um banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro chegou trazendo a seguinte notícia a Ló. Eis que teus bois estavam lavrando a terra e as jumentas pastavam perto deles. Então, repentinamente, surgiram os sabeus e os atacaram e os levaram. Não obstante, eles ainda mataram teus servos ao fio de espada e só eu consegui escapar para poder contar o que aconteceu. Enquanto o mensageiro ainda estava falando, chegou outro mensageiro e exclamou: Fogo de Deus caindo do céu incinerou as ovelhas e servos e os consumiu. E eu fui o único sobrevivente e vim informar o que aconteceu. Enquanto ele ainda explicava o ocorrido, veio um outro mensageiro e disse: Os caldeus dividiram-se em 3 grupos e atacaram os camelos e os levaram, e ainda mataram os teus servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer esta notícia. Enquanto este estava de acabar de dar sua informação, chegou outro com a seguinte notícia: Teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do teu primogênito, o filho mais velho. E de repente veio um vento forte do deserto, atingiu com fúria os 4 cantos da casa e desabou sobre os jovens, e todos eles estão mortos. E eu fui a única pessoa que sobreviveu para lhe contar o ocorrido. Ao ouvir tudo isso, Jó levantou-se, rasgou o manto que vestia e foi raspar a cabeça. Logo em seguida, ajoelhou-se, encostando o rosto no chão em sinal de humildade e adoração diante de Deus, exclamou em oração: Nu deixei o ventre da minha mãe, e nu partirei da terra. Yahvé deu, Yahvé tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Em todas as suas atitudes, Jó não errou nem pecou, e também jamais culpou a Deus por revés algum. Amém? Bom, irmãos, então, o nosso texto chama-se Bendito seja o nome do Senhor, e o versículo escolhido é o 21, que diz: O Senhor deu, bendito seja o nome do Senhor. Bem, a Bíblia vai nos contando a história de Jó e vai falando tudo que ele sofreu, todas as adversidades, todas as perdas, enfim, uma atrás da outra, ele foi perdendo as coisas, perdendo a saúde, perdendo tudo. E perdeu até a compreensão da esposa, né? E no começo desse primeiro capítulo que a gente leu, ele simplesmente declarou que ele saiu pelado do ventre da mãe dele e ia voltar pelado. Nu ele veio, nu ele ia voltar. Eu imagino que ele deve ter gritado para Deus, né? Olha, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele deve ter reunido toda a fé e confiança no Senhor e decidiu que não iria acusar Deus pela morte dos seus filhos e não ficaria sentindo pena de si mesmo. E isso vai nos mostrar que é um exemplo incrível, né, irmãos?
de fé, de dependência da vontade do nosso bondoso e inigualável Deus. Para você agradecer a Deus, para você louvar a Deus, perdendo um filho já é difícil, né? Imagine todos os filhos que Jó tinha. E ele sabia porque o mais importante na vida dele não era filho, não eram bens, não era mulher, não eram terras, não eram amigos. O mais importante na vida dele era a presença de Deus. Por isso, ele resolveu glorificar a Deus. Então, ia ser a dor, a perseguição, a angústia, a morte ou qualquer outra coisa que iria separá-lo do amor de Deus. Nada iria separá-lo do Senhor da vida dele. Vocês se lembram, né? Que a própria mulher dele, a Chatonilda, perdeu a noção e falou, ó, amaldiçoa esse seu Deus e morre. Lembra disso? Mas ele, ó, fez ouvido moucos. Ele não ouviu aquela mulher, ele não ouviu o que ela tinha para dizer. Mas ele enfrentou todos os desafios da vida e foi mais do que vencedor. Deus, ao final, restaurou tudo que Jó tinha 2 vezes mais. Então, ele pôde superar tudo e ainda ver a bênção de Deus duplicada na vida dele. Esse servo de Deus, ele morreu velho e farto de dias. 140 anos ele viveu. E ele viu seus filhos, os filhos dos seus filhos, os netos, os bisnetos e até a 4ª geração. Jó pôde ver. Então, que a gente possa ter aprendido com Jó e que a gente também possa declarar com fé. E se não temos, temos que pedir ao Senhor que aumente a nossa fé. E Jó disse assim, lá em 19, no capítulo 19, nos versículos 25 até o 27, ele disse, porque eu sei que o meu Redentor vive e que, por fim, se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo e os meus olhos, e não outros, o verão. E por isso o meu coração se consome dentro de mim. Coisa maravilhosa, né? Que nós possamos aprender isso. Que nos momentos de maior desafio, que a gente possa dizer, bendito seja o nome do Senhor. Bom, nosso manancial termina assim, ó. Inspire-se no lindo exemplo de fé e dependência da vontade de Deus, de Jó. Amém? Bom, agora eu vou terminar deixando aqui o meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que cremos que o Senhor é bendito em todo o tempo e nós temos que louvá-lo, para nós o abraço dá super mega certo. Quero também que vocês se lembrem do nosso versículo deste ano, que é 1 Tessalonicenses 5:9, que diz, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora sim, agora eu me despeço com a frase do ano que é, não tema, por pior que seja o seu desafio. Lembra de Jó, lembra que Deus já está lá.